Histórias de redenção talvez seja a minha trama/narrativa preferida quando eu tô vendo alguma obra. Filmes, séries, videogames retratam um sujeito fazer algo ou ser algo detestável, mal, e conseguir superar com amadurecimento e vendo a bondade, conseguindo assim superar sua maldade. É uma das coisas mais impactantes que você pode testemunhar. E uma obra que faz isso de maneira primorosa e frequente é Vinland Saga. Vinland Saga é um dos meus animes/mangás preferidos, uma obra que me ensinou muito e que eu gosto demais, e nesse canal aqui já trouxemos vídeos da primeira temporada e da segunda temporada de Vinland Saga. Porém hoje nós vamos falar sobre o mangá de Vinland Saga, que infelizmente não é tão conhecido, mas pessoalmente eu acho melhor que o anime. Não que o anime seja ruim, tanto que pra mim a melhor temporada que eu já vi é a de Vinland Saga, sendo que o mangá consegue realmente superar e ser melhor. Ele é tão bom assim. E hoje vamos falar de uma personagem específico, aquela que carrega a maior mensagem dessa obra e que ressignificou muitos conceitos, na minha opinião: Hilde, a caçadora. E se você não conhece Vinland Saga, esses dois vídeos vão te dar o contexto necessário para que você possa assistir esse vídeo sem problema nenhum, tá bom, amigão? Para dar um pouco de contexto é o seguinte: antes de mais nada, eu queria dizer que vão ter spoilers nesse vídeo. Eu acho meio óbvio, né, mas, bom, não custa nada falar. Porém, são spoilers bem focados nessa personagem. Eu não vou spoiler tanto da trama assim, então siga se quiser. No final da segunda temporada, no anime, Thorfinn e Einar, o seu novo amigo, conseguem sair daquela fazenda, conseguem ser libertos da escravidão, e então Thorfinn volta para sua terra natal, na Islândia. Ele reencontra com sua família, reencontra com personagens importantes, e agora ele quer fazer uma expedição ao oeste. Expedição essa na qual ele quer reunir suprimentos, experiência e dinheiro para que ele possa estar preparado para um dia fazer a viagem prometida a Vinland, a terra que Leif Erikson falava tanto e a terra onde o seu pai, Thors, queria chegar. Uma terra verdejante e imaculada, longe da guerra, vikings, sangue e morte. E nesse arco a gente acompanha o Thorfinn e o Einar, e também o Leif e o seu filho adotivo, que também se chama Thorfinn, mas a gente chama ele de Olhudo, e também uma garota chamada Gugrid, que basicamente se juntou a eles por ter fugido de um casamento arranjado, e depois ela nutre um relacionamento amoroso com o Thorfinn, e um pequeno menino chamado Karli, na qual Thorfinn descobriu ele em uma vila que foi destruída, e com a mãe dele o protegendo já semi-morta, prometendo a ela que ele cuidaria dele, se tornando basicamente seu filho adotivo. Porém, nessa viagem, nesse arco da expedição para o oeste, em determinado momento a gente vê o barco deles seguindo por um rio. Estamos na Noruega, na costa da Escandinávia Ocidental, e rapidamente nós vemos que uma figura encapuzada está vendo o barco deles atracando. Quando eles estão atracando e tudo mais, eles são surpreendidos por um urso que sai correndo para cima deles. Thorfinn se prontifica e ataca o urso, eles começam a lutar, até que a gente vê que aquela figura encapuzada estava vendo tudo com a sua besta, e então espera o momento certo e simplesmente dá um tiro perfeito entre a alça do caldeirão e o caldeirão que o Einar está segurando, e de maneira fácil neutraliza o urso. Thorfinn percebe que esse urso foi abatido com um único disparo e que também ele não percebeu a pessoa que atirou. Então a figura encapuzada se mostra para o grupo e Einar pergunta: derrubaram um urso com uma única flecha? Você usou veneno, algo do tipo? Ela então se revela e é uma mulher e diz que não usa veneno, mas mesmo sem usar, minha flecha tem poder suficiente para perfurar os ossos de um urso. Ela então começa a esfolar o urso e pegar a carne dele, e diz ali que ela bateu esse urso porque foi um pedido dos moradores locais. Ele diz que esse urso não hiberna e ele vai ser um perigo. Então, quando eles estão ali mais sossegados e o Thorfinn está se recuperando das feridas que ele ganhou na batalha contra o urso, Hilde chama a atenção dele. Thorfinn, esse é o seu nome, não é? É a primeira vez que vejo uma pessoa armada apenas com uma faca contra um urso. Você deve ter experiência em batalhas. Na qual Thorfinn diz que sim, mas há um tempo atrás. Agora sou apenas um mercador viajante. Então ela se apresenta. Hilde, filha de Hrafrankel. Não sei se eu falei certo, mas enfim. E Thorfinn também se apresenta. Thorfinn, filho de Thors. Obrigado por salvar minha vida. Então o grupo pergunta pra ela por que ela se tornou uma caçadora mesmo sendo uma mulher. E se os pais dela não foram contra, e ela diz que a família toda dela tá morta. Ela não tem riqueza nenhuma
e ainda mais, seu rosto está desfigurado, ou seja, ninguém iria escolhê-la como esposa. Então, olhando pro Thorfinn, ela fala: há 8 anos, meu pai, mãe e irmã mais nova foram mortos. Um grupo de guerreiros atacaram o sul de Bergen, a vila onde eu vivia, mas eles não foram apenas saquear. Seu verdadeiro objetivo era matar o chefe da vila, o seu pai. Eles eram liderados por um homem chamado Askeladd. Seu pai, sua filha, no caso a irmã mais nova da Hilde, e ela correram para a floresta. Mas eles foram vistos por um jovem guerreiro, que então cortou a garganta do meu pai. O guerreiro tinha um pouco mais que 14 ou 15 anos e segurava adagas em cada mão. Eu ainda me lembro claramente o nome pelo qual o chamaram: Thorfinn. E quando Thorfinn ouve isso, ele começa a suar que nem um louco. E a Hilde é uma personagem com muita importância nessa obra por esse motivo. Não é porque a gente viu, né, o desenvolvimento do Thorfinn na primeira e na segunda temporada ser esse amadurecimento, essa parada de entender a frase de que não tenha inimigos e se comprometer com o pacto da não violência. Tudo isso é muito bonito, mas não quer dizer que isso apaga as suas atitudes e ações do passado. Thorfinn foi um verdadeiro demônio para inúmeras vilas que o bando do Askeladd atacou. E a Hilde traz um questionamento muito interessante, que é: o que acontece com as famílias daqueles que eu matei no passado? E ela é um lembrete que essa história não é superficial. Ah, eu quero mudar de vida, eu não mato mais ninguém, simples assim, que vida boa. Não, não, você afetou muita gente no passado, você vai ter que pagar por isso uma hora ou outra. E a Hilde faz isso muito bem. Vendo a reação do Thorfinn, ela então afirma: então foi você quem matou meu pai. Thorfinn engole o nervosismo e admite: aquele que matou seu pai fui eu. Ela estava planejando ver a verdade pela expressão, mas nunca pensei que você realmente confessaria. Então ela agradece ao Senhor Deus Todo-Poderoso por me trazer aqui hoje, mostrando que ela é uma cristã, o que não é algo tão comum nessas partes. E sem perder tempo, puxa a besta matadora de ursos dela e aponta pro Thorfinn. Mas quando ela vai atirar, ela vê que o pequeno Kalle tá nas costas do Thorfinn e hesita. Com isso, o Einar entra na frente do Thorfinn e o protege. Thorfinn é aquele que vai criar Vinland, o homem que vai criar a Terra da Paz. Ele não pode morrer e Einar sabe disso. Hilde, vendo isso, pergunta: por que você tá cobrindo o Thorfinn? Ele é uma besta que mata humanos. É meu trabalho caçar bestas que atacam humanos. Gurgrit tenta apaziguar, falando que ele mudou, ele é diferente. Sendo que ela fala: você tá tentando deixar de lado o que ele fez pra mim e as palavras que ele me disse como simples eventos do passado? Então, vendo o dilema, ela revela: eu envenenei a sopa, um veneno forte o bastante para matar um urso. Sopa essa que todos tinham comido. Thorfinn, se você valoriza a vida de seus amigos, você deve tentar tirar esse antídoto de mim. Será uma luta 1 contra 1 entre nós. O resto de vocês fiquem aí. Se vocês tentarem interferir nessa luta, eu derramarei o antídoto. Então, com essa ação, ela força o Thorfinn a ter uma luta com ela para que ela possa finalmente vingar a sua família. Thorfinn não perde tempo e diz que vai atrás dela. Se é isso que Hilde quer, então não posso simplesmente rejeitar. Eu não tenho o direito de fazer isso. E essa, entre aspas, humildade do Thorfinn de perceber o demônio que ele foi no passado e simplesmente aceitar que isso iria acontecer de uma hora ou outra, de familiares uma hora descobrirem o Thorfinn em seu passado e quererem cobrá-lo, é um negócio que ele já estava se preparando. Lee fala que ele tem uma adaga, mas ele diz que ele não precisa. Eu não tenho qualquer intenção de machucá-la. Eu não vou deixar ninguém morrer, mas também não tenho intenção de morrer. Então, partindo para a floresta para o jogo da Hilde, ele começa a gritar: eu sei que eu cometi um grande pecado para você e sua família. Eu estou perdido a respeito de como pedir desculpas por um crime tão grave. Se houvesse alguma maneira de preparar isso, eu faria. Mas eu não posso morrer agora. Eu sei o quão egoísta tudo isso soa para você, mas, por favor, me dê tempo para que eu possa viver e me redimir do meu passado. Obviamente, Hilde fica puta com isso, e enquanto o Thorfinn tá tentando falar, ele ouve o som de um disparo. Com as suas habilidades, ele consegue desviar da flecha, e com a confusão acontecendo, Einar fala: eu escolho acreditar que Hilde não é uma pessoa que colocaria veneno em nossa comida. Eu estou indo ajudar. E enquanto Thorfinn tá se escondendo na floresta, ele começa a ver os fantasmas
fantasmas das pessoas que ele matou no passado, vindo aterrorizá-lo, assim como Hilde está fazendo agora. E nesse momento, nós vamos para o flashback da Hilde, mostrando ela em uma oficina cheia de bugiganga e mostra a relação dela com o pai dela, um homem que acreditava nela e construía tudo que ela projetava. E depois disso, nós vemos a relação dela com a família, com a mãe querendo que ela seja uma menina normal, se case, seja uma dona de casa, e a sua irmã também querendo mais tempo com ela, mas seu pai diz que ela é fora da curva, ela é uma menina gênia e ela tem que fazer o que ela quiser e foda-se os ritos sociais, o que é uma visão bem progressista desse pai considerando a época. Porém, obviamente que nada são flores e uma visita inesperada chega na casa, matando a mãe de Hilde na hora, e com isso seu pai encarna o demônio e vai lidar com os invasores. Então nós vemos a situação da vila sendo atacada e destruída pelo bando do Askeladd. Então a gente vê o nosso garotão de novo, ouvindo o reporte que o Hraunfell conseguiu escapar e que agora fodeu porque se ele não morrer a gente não vai ser pago. Então nós vamos para Hilde, que tá na floresta, não entendendo o que acabou de acontecer. E nesse momento seu pai aparece. E quando a Hilde começa a tentar falar coisas e tal, ele simplesmente abraça ela e tenta acalmá-la de alguma forma. Me escute, Hilde, e nunca se esqueça disso. Sempre que você encontrar-se com raiva e ódio nos tempos que irão passar, lembre-se das palavras de Nosso Senhor Jesus. Perdoe e você será perdoado. Perdão levará à salvação. Eu sei que é difícil de entender, mas você é uma garota esperta. Muito mais esperta do que seu velho. Se é você, eu sei que pode fazer isso. E a gente vê aqui uma tendência, né, entre pais de Vinland Saga serem poços de sabedoria e que valorizam o perdão e a não violência como algo a ser seguido. O pai da Hilde aqui é basicamente o Thors. Porém, a gente vê o nosso pequeno garoto achando os dois. E com facilidade, ele mata o pai da Hilde. Ele então olha pra ela e fala: bom, rala. Se você não ralar, eles vão fazer um bando de coisa com você. Então, cai fora, minha filha. E ela pergunta: por que você matou minha família? Isso é apenas uma caçada. É natural que o forte caça os fracos. É assim para todos os seres vivos nesse mundo. Sua família era apenas mais fraca do que eu, então eu cacei eles. Se você quer odiar alguém, odeie sua própria existência por ser tão fraca. Eu sou o caçador e você é a caça. E esse tipo de pensamento ele tá falando pra Hilde, mas se encaixa nele também. Vendo os vikings chegando, ele fala pra ela fugir e ela sim o faz, porém cai num penhasco no processo. Enquanto ela cai no penhasco, ela lembra do que ela ouviu. Perdoe e será perdoado. Por que você me disse aquilo? E perdoa quem? Você, pai, ou eu? Certamente não aqueles assassinos, né? Eu não posso perdoar, não eles, especialmente eu, por me permitir ser caçada. E quando ela continua repetindo, ela acorda, vendo que tá numa cabana bem rudimentar. Não demora muito pra perceber que ela tá na cabana de um caçador que a salvou. Vendo as armas dele, ela implora: por favor, me ensine a caçar. Então nós começamos a ver os dias que passam com ela tentando caçar junto com o seu novo mestre, sendo uma merda em tudo que faz. Até que ela decide construir uma arma que ela vai conseguir controlar. Uma arma onde ela vai ser a mais mortal. E então ela começa a confeccionar sua própria besta. E em uma caçada noturna com seu mestre, ele fala: eu não sou tão bom quanto eu costumava ser. Meus olhos e ouvidos ficaram entorpecidos com a idade. O dia em que eu ser comido por um urso e não conseguir matá-lo não está longe. Pode até ser hoje à noite. Hilde, você tem muita raiva em seu coração. Raiva somente consome seus olhos e ouvidos. Você não será capaz de ver as árvores, muito menos a floresta. Bestas não são ruins. Não importa o que elas comem ou pelo que são comidas. Elas não têm qualquer raiva ou ressentimento. Jogue fora sua raiva, Hilde. Você não precisa dela aqui nas montanhas. Só que dito e feito, seu mestre é morto. Está sendo devorado por um urso. Vendo essa cena, ela traça o paralelo. Um urso sendo Thorfinn. Com isso na mente, ela vence o medo e diz que vai caçá-lo até a morte. Então ela atira no urso e consegue ganhar. Voltamos para a timeline atual, saindo do flashback, vendo Thorfinn levando um disparo na perna. Com isso ficando inválido e se ajoelhando, vendo a proeza dessa mulher. Eu sou o caçador e você é a caça. Isso é tudo, traçando um paralelo bem visível com ela atualmente e o Thorfinn no passado. E quando ela vai atirar, Einar impede ela. Você não pode matar Thorfinn. Então ela pergunta se ela já matou uma pessoa antes. E com a reação, ele diz: eu também não. Porém eu sei como é depois de matar uma pessoa.
eu sei ao ver o Thorfinn. Toda noite os fantasmas daquele que você mata virão para te torturar em seus sonhos. Eu raramente vejo o Thorfinn acordar pacificamente de manhã. Ela não se intimida com esse papo e manda o Einar dar uns passos para trás. Essas escórias estão abaixo até mesmo de bestas. Eles não têm corações humanos. Eu hesitaria mais em acertar um urso do que essas escórias impiedosas. Se você despreza tanto assassinos assim, então você definitivamente não deve se tornar um deles. Você absolutamente vai se arrepender. Sendo colocada nessa saia curta, ela começa a gritar pro Thorfinn, falando que como a situação pode ser justa, como que isso acontece, eu devo acreditar na sua mudança, vai tomar no cu. Traga de volta a minha família agora, e se você não pode, então não há maneira melhor de recompensar isso além da sua morte. Porém, Thorfinn tenta barganhar. Eu certamente não estou em posição de até mesmo implorar por seu perdão, mas eu ainda vou implorar por uma coisa: me dê tempo. Tempo para que possa me redimir dos meus pecados. Ela fica puta com esse papo e vai atirar. Einar tenta salvar o Thorfinn de levar um tiro em cheio, mas quando ela percebe, ela simplesmente atirou para cima. E quando a gente vê, vemos o espírito do pai dela impedindo que ela se tornasse uma assassina. E não só ela, mas como seu mestre. As duas pessoas que lhe ensinaram sobre perdão e não ter raiva. Vendo isso, ela se pergunta: vocês estão me dizendo para perdoá-lo? A única pessoa que eu absolutamente não posso perdoar nesse mundo? Com essa experiência, ela pelo menos pergunta: como que você pretende se redimir? Eu vou construir uma terra de paz. Uma paz melhor do que a paz que eu pisoteei no passado, onde o número de pessoas nascidas e criadas será maior do que o número que eu matei. Eu vou construir esse paraíso nas terras desconhecidas de Vinland. Ela fala: se você acha que pode pôr fim a minha raiva e fúria na sua nova terra de paz ou o que for, então vá em frente e tente fazer isso. Porém, eu ganhei essa luta e sua vida agora é minha para eu fazer o que eu quiser. Eu estou apenas emprestando de volta para você por um tempo curto. Eu vou estar vigiando você a partir de hoje, e o exato momento em que eu julgar que você não está fazendo nada além de falar, eu vou colocar uma flecha através da sua cabeça. E com isso, Thorfinn promete: pai, mestre, eu ainda não posso perdoá-lo, mas no momento eu farei como vocês dizem. Toda essa introdução de personagem é muito bem feita. E agora ela vai ser um lembrete eterno, basicamente, das atrocidades que o Thorfinn fez no passado e que, se ele vacilar nesse novo rumo, ele vai ser cobrado por isso. Depois que esse estresse acaba, digamos assim, ela honra o compromisso. No caso de você estar perto da morte, eu vou estar lá para entregar o disparo fatal na sua cabeça antes deles acabarem com você. E é bem parecido com o sentimento que o Thorfinn nutria para com o Askeladd na primeira temporada. Mas é nesse momento que a gente entra, na minha opinião, no melhor arco de Vinland Saga, que é a Batalha do Mar Báltico. Esse arco é muito bom por inúmeros motivos diferentes, mas principalmente porque esse é o arco que mais serve de provação pro Thorfinn como personagem e essa nova caminhada dele. Basicamente, a trama que a gente vai explorar aqui nesse vídeo sobre esse arco é que Thorfinn é convocado para uma reunião como se fosse um príncipe, basicamente, o que é algo bem bizarro. Então ele conhece Vang, um dos comandantes Jomsviking, que é a classe de viking na qual o Thors era no passado, e ele basicamente é um fanboy do Thors e tá muito feliz de ter encontrado com o filho dele. E ele revela pro Thorfinn a verdade. Ele revela que Floki foi o cara que contratou o Askeladd para matar o Thors, uma atitude covarde e desprezível. Thorfinn só achou que o Askeladd emboscou o Thors e é isso, mas agora ele sabe quem foi o mandante. Com isso, ele começa a sucumbir, e com as palavras de Van querendo que ele vingue a morte do seu pai, ele começa a retornar ao que ele um dia foi. Ele vai tomar um ar depois desse momento intenso, e então Hilde, que sempre o acompanha, fala: deixa eu te dar um aviso, camarada, se você disser que vai vingar a morte de seu pai, então eu também vou vingar a morte do meu. Eu não tenho o direito de vingar a morte do meu pai, mas por um momento, por um breve momento, minha mente ficou em branco. Ódio tomou o controle completo da minha mente. Tenho certeza que no momento em que eu ver Floki de novo, eu irei perder toda a minha compostura e irei destruí-lo membro a membro. Possivelmente, a verdadeira natureza é a de um assassino cruel e sangue frio. Quando, se possível, vou realmente ser capaz de mudar para uma pessoa melhor. Por mais que eu queira me tornar uma pessoa melhor, por mais que eu deseje ser uma pessoa mais forte. Esse é o momento onde Hilde vê a fragilidade
fragilidade e insegurança com o Thorfinn. Ela percebe que nesse momento não é só ela que tem uma flecha apontada para ele, mas ele se sente com milhões de flechas apontadas pela escolha que ele tomou e o caminho que ele está seguindo. É aquela velha frase: o que tem mais valor, ser bom desde o início ou superar a sua maldade inerente com trabalho duro e esforço? Eventualmente, obviamente, o encontro entre Thorfinn e Floki acontece. E como ele tinha previsto, ele fica louco. Ele ataca Floki e quando ele vai matá-lo, o seu neto pula nele e o impede. E a gente vê que nesse momento, Hilde já tem ele na mira. O neto chora e implora pela vida do avô. Vendo que ele estava praticamente indo matar um cara e talvez uma criança, ele volta para a consciência e quebra a espada no seu joelho. E com isso, Hilde se aquieta. Esse é o momento mais definitivo nessa trajetória no Thorfinn até então. Esse foi o momento que mais chegou perto dele ir contra o pacto de não matar e o pacto da não violência. E Hilde percebe isso. Ela percebe o quão falho esse cara é e o quanto ele está realmente tentando de verdade mudar. Depois desse arco, Thorfinn finalmente volta para sua Vila Natal de novo e começa a angariar pessoas para ir para Vinland. Ele convoca várias pessoas de vários lugares diferentes para aderirem à sua utopia de ir para um lugar imaculado e construir uma terra de paz, longe da escravidão, da guerra, da fome e da morte. E é importante dizer que essas viagens, esses movimentos, não são coisas de segundos. Passam-se meses e depois anos. Porém, um desses caras que topa ir para Vinland é um cara que tu olha assim e vê que ele é um viking de carteirinha, é um cara que adora guerra, gosta de espada e o caralho. E um papo desses onde Ivar quer levar a espada dele para Vinland, se levarmos espada, iremos usá-las. E se usar elas, será o fim. Se não tentarmos, nunca saberemos. E eu acho que vale a pena tentar. Porém, Hilde não gosta muito disso e diz: você tá tentando jogar a culpa de todos os seus crimes em uma espada? Não esqueça, Thorfinn, um passo em falso e você morre. E ela tá falando isso depois de meses viajando com o Thorfinn, vendo ele, mostrando que essa raiva e rancor realmente não cede. Finalmente chega o momento de ir para Vinland. É reunido todo mundo, vários barcos, suprimentos e o caralho, e então a galera zarpa para essa terra prometida. Passa-se muito tempo e é importante vocês saberem isso para entenderem a dinâmica entre Hilde e Thorfinn. Afinal, com o tempo ela vai vendo como ele tá, ela vai vendo as mudanças, vai vendo a personalidade dele e vai se acostumando. Até que finalmente eles chegam em Vinland e começam a construir a sua vila, a Vila Arneid, dada em homenagem à mulher que a gente viu na segunda temporada de Vinland Saga, que ajudou Thorfinn e Einar a fugirem da fazenda. E Vinland não é uma terra desabitada, tem nativos, mas que o Thorfinn obviamente quer nutrir boas relações com os nativos. Ele forma amizades, isso gera um problema aqui e ali, mas no fim, aparentemente nesse momento, está tudo bem. E o Thorfinn está construindo seu sonho. A terra de paz está sendo feita. E é nesse momento, depois de toda essa convivência com o Thorfinn, que a gente tem um dos meus capítulos preferidos de Vinland Saga, que é focado totalmente na Hilde, onde é dito para ela que mais cedo mulheres que vieram para cá para lavar roupa encontraram um urso. Por isso então Hilde se prontifica e vai lá rastrear o urso para ter certeza que ele não vai ser um problema para a vila. Então ela sai numa caminhada para seguir os rastros do urso e ela começa a imaginar: já faz anos desde que rastreei um urso assim. Eu ter me acostumado a viver junto de outras pessoas não foi bom. Antes de ter percebido, acabei virando professora daquelas crianças, se referindo às crianças da Vila Arneid. Então ela lembra de uma conversa dela com o Kalle, o filho adotivo do Thorfinn, onde ela diz que você e o papai estão sempre brigando. O papai fez alguma coisa errada? O papai pediu desculpa? Quando a hora chegar, você vai perdoar? O papai sente muito, então você vai perdoar ele por mim? Enquanto ela tá dormindo na floresta, ela recebe a visita de um ser. É ambíguo se é um indígena xamânico com a cabeça de um urso ou se realmente é uma entidade, mas pouco importa, porque esse urso humanoide fala com ela: você que veio do mar, por que não matou o urso? Que no caso ela estava rastreando, porque o erro foi nosso. Nós pegamos a parte norte do território daquele urso e por isso o urso não conseguiu encher o estômago antes do inverno chegar. Mesmo ele sabendo que tinha gente ali, ele foi pro rio caçar peixe, mas foi visto pelas mulheres e fugiu. Apesar da sua fome, ele não atacou pessoas nem animais. Ele está hibernando agora, então tudo bem.
Não quero interferir o sono dele. Você que veio do mar, achei que odiasse ursos, pois há muito tempo um dos seus líderes foi morto por um urso. Mesmo assim você diz entender o urso, se referindo ao mestre caçador que ela viu sendo devorado na frente dela. Isso já foi há muito tempo atrás. E esse urso que devorou seu mestre pode ser o urso literal, mas também pode ser o Thorfinn que matou o seu pai. E aquela cena onde ela traça o paralelo do urso e do Thorfinn fica bem nítido isso. E depois dessa experiência renovadora, depois de alguns capítulos, a gente vê que a Hilde utiliza suas habilidades de projetista e carpinteira para fazer várias melhorias na vila e todo mundo agradece ela, aplaude ela e tudo mais. E agora, pelo primeiro momento talvez, ela vê o que eles estão construindo e ela vê que o sonho do Thorfinn realmente está se tornando realidade. A paz está reinando por aqui. Não tem por que se prender ao ódio. É inútil. E chamando Thorfinn, eu vi sua redenção com os meus próprios olhos. Thorfinn, eu te perdoo. Thorfinn se aproxima dela e começa a chorar sem conseguir parar. E o choro, que parecia de felicidade, vai se transformando num choro forte de inúmeras emoções. Você já se redimiu. Meu ódio se apagou. Você batalhou para se libertar da maldição da minha vingança. Foi admirável. Você é um verdadeiro guerreiro. E é nessa cena linda que a gente tem o desfecho dessa redenção. Thorfinn ajoelhado e Hilde o consolando. No primeiro ato de afeto físico dos dois, digamos assim. Essa redenção é tão forte e icônica pra mim porque ela não é a redenção só do Thorfinn, mas principalmente dela também. Ela estava num caminho muito parecido com o Thorfinn da primeira temporada, simplesmente com a cabeça lotada de vingança e querendo matar a pessoa que matou seu pai. Mas diferente do Thorfinn, ela foi capaz de ver além, ela foi capaz de ver a mudança e ver que o Thorfinn conseguiu quebrar esse ciclo. O Askeladd fez o Thorfinn ser a criança que era e fez o Thorfinn criar várias crianças como ele, que a Hilde é só um dos muitos exemplos, mas ele, com a sua mudança, com o seu novo estilo de vida, com o seu ideal de paz, conseguiu mostrar para ela que ele sim mudou e que pessoas podem mudar e vencer suas naturezas assassinas, digamos assim. O que fez ela se desgarrar dessa vida de ódio, raiva e vingança, que fez ela ser uma pessoa introvertida, que guardava muita coisa para si mesma, para dar basicamente esse testemunho e perdoá-lo na frente de todos. Quando eu tava olhando esses capítulos de novo, eu chorava que nem um bebê. E essa é a história de Vinland Saga. Não é sobre um moleque maluco com 2 adagas matando todo mundo que ele vê pela frente. Essa é a história de mostrar como isso, que a gente acha maneiríssimo, tem consequências graves em várias instâncias diferentes. E o Thorfinn conseguir superar tudo isso e conseguir se redimir torna essa obra tão icônica e tão boa. E principalmente esse laço com a Hilde engrandece essa história mais ainda, porque como eu disse, ela é uma personagem chave para mostrar que essa mudança do Thorfinn não é algo de noite pro dia e não é algo, pronto, acabou, eu sou do bem agora. Não, amigão, tu fez muita merda, tu tem que pagar. E ela é a incorporação de todos esses sentimentos de responsabilidade e consequência pelos seus atos do passado. E quando ela perdoa o Thorfinn, é uma representação de que aí sim ele conseguiu se redimir. E por sua vez, ela também tem a sua redenção de não ter se tornado um monstro igual o Thorfinn foi no passado. O arco de amadurecimento de ambos é uma das coisas mais bem feitas que eu já li na minha vida. E ver a Hilde, que é uma personagem feminina, que é tratada com tanto respeito e carinho, ela é badass pra caralho, mas tem inúmeras inseguranças, é um personagem extremamente bem desenvolvido. E nesse mundo de animes e mangás, onde geralmente o que a gente vê são personagens femininas reduzidas a pouco tempo de tela porque julgam não interessantes, ou se tem tempo de tela é para serem sexualizadas. A Hilde tá aqui para ser um exemplo também de uma excelente personagem feminina. Uma personagem que é a epítome da mensagem de Vinland Saga. Você não tem inimigos, ninguém tem. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comente, compartilha, curta e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Muito obrigado pelos 70 mil inscritos.
vocês são fodas e malucos. Rumo aos 100k pra eu ganhar praquinha. E um agradecimento especial para Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Wellison Rodrigues, Arthur Samborlini, Tauá, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Maze, Namikaze, Bruno Zanella, Zero, Empty Skull, Gabi, Marco Antônio, Arroz Cadeire, Fida Égua, Vinícius Lopes, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Jackson Douglas, Júnior, Vascaíno, Gustin Gelk e João Pedro Kozlowski. Eles são os membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.